Boa noite a todos que estão aqui presentes e aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre Divino possa nos envolver. Como conviver melhor conosco, se ainda uma avalanche de emoções desencontradas nos dominam? É possível controlar todas as emoções que nos acometem, o medo, a raiva, a tristeza? No complexo que é o ser humano e que nós fazemos parte desse humano, como nós estamos convivendo conosco em meio a essas emoções? E hoje, em particular, nós vamos abordar a questão da emoção da raiva e como lidamos com ela, como convivemos para poder, assim, associar ao cuidado que devemos ter conosco e com a nossa alma, já que a alma é o espírito encarnado. E nós estamos aqui no processo de evolução em busca do aprendizado constante. E aí a pergunta inicial é: eu sinto raiva? Como lido com esta emoção? O que significa? O que ela significa? Nós fomos então no dicionário para buscar e também conceitos de acordo com Joana de Ângeles, com os espíritos amigos que vêm do outro lado tentar nos colocar. E tem um capítulo em especial no livro Conflitos Existenciais que trata especificamente dessa emoção da raiva. E o que seria a raiva, né? Esse sentimento de irritação, agressividade, uma frustração, diante de uma frustração, um rancor que se estabelece, que se é motivado por diversos aborrecimentos os mais diversos, ou diante de injustiças ou rejeição sofrida, dependendo do quadro que nós atravessamos, como nós reagimos diante dessas diversas ocorrências. Então, do ponto de vista social, o que significa a raiva, né? Normalmente, as pessoas que têm um impulso, né, de se mostrar como fortes, né? E normalmente no social é visto com pessoas fortes, destemidas, né, que dominam, que são independentes, que conquistam, que têm competência, que se mostram ali dominando, porque esse impulso muitas vezes revela nesse fator social o que muitas vezes se determina como sendo a força maior e que ganha em relação àqueles que são retraídos. Então, do ponto de vista religioso, como nós vamos entender a raiva? Como sendo um desequilíbrio, uma inadequação, algo inferior? Você está obsidiado. Caso, então, nós apresentemos essa emoção, do ponto de vista religioso, já somos catalogados como obsidiados ou como inferiores, imoral. E aí, diante dessa emoção, como é que nós lidamos com ela? Reprimir ou expressar? Porque muitas vezes o pessoal, quando eu reprimo, eu fico doente. E eu tenho que expressar aquilo que eu estou sentindo no momento, porque senão, se eu guardar a raiva, eu vou adoecer. E aí, como é que a gente vê? Porque quando há a repressão da raiva, que é aquele engolir o choro, né? Que muitas vezes, como nós fomos educados, e os nossos pais dizem: menino, engula o choro. Se contenha. E aí, nessa repressão, o que é que nos causa? Diante de um chefe que nos trata mal, a gente reprime porque não pode ir de encontro porque vamos perder o emprego. Ou diante de um afeto que muitas vezes a gente não quer perder, a gente não diz a verdade, muitas vezes com medo, ou de externar a raiva ali para o outro. E aí, o que causa? Quando nós não externamos a raiva,
nós vamos para casa com aquela dor de cabeça, né? Ou senão uma pessoa nos tratou mal numa repartição, ou fomos, de alguma forma, não considerados, marginalizados quando chegamos em um ambiente e ficamos com raiva. Ficamos com raiva por diversos motivos e aí muitas vezes nós reprimimos. E aí nos causa dores de cabeça, dores nos ombros, nas pernas, falta de energia, fibromialgia, doença de pele, problemas digestivos. E aí? Será que é expressar a raiva? Porque muitos dizem assim, não, você não deve manifestar. E do ponto de vista religioso, por outro lado, vão nos dizer o que causa essa raiva. Né? Quando diz para reprimir. Quando eu reprimo, então vai... Ou o contrário, quando eu tento, né, expressá-la. O que vai causar? Se alguém vem no trânsito, sei lá, e vai de encontro ou faz uma barbeiragem, de repente me dá aquela raiva. E eu quero expressar e dizer impropérios e com raiva, não é como já aconteceu, de alguém, né, e no trânsito ultrapassar e causar problemas os mais diversos. Então, essa elevação da pressão arterial. Mas o que vai nos causar quando a gente expressa? Ou quando alguém vem nos falar um impropério, ou mexer com o nosso ego, falando algo, nos humilhando. O que nós sentimos nessa hora em que a gente vai e expressa a nossa raiva? Pode também causar problemas de elevação da pressão arterial, também dores de cabeça, problemas digestivos, insônia, ansiedade, tristeza, depressão. E aí? Quer dizer, reprimir ou expressar nos causa tudo isso. Porque às vezes é uma energia, a raiva é uma energia, ela é natural, ela faz parte, não há ninguém que fique com raiva, quer dizer, não há quem não fique com raiva. Todos nós sentimos raiva e é natural, faz parte. Quer seja por sermos caluniados, traídos, abandonados, injustiçados, nós sentimos raivas por diversos motivos. E aí, as únicas pessoas que não ficam com raiva são aquelas que se consideram invulneráveis. Ou aquelas que se acham num patamar espiritual já elevado, né? Bem elevado, querem se fazer, que já são muito evoluídas. Eu perdoo você, meu irmão. Aí chega em casa, desconta nos filhos. Na casa espírita, muitas vezes, bem meigo, e em casa, quando não é com outro irmão ou com o próprio companheiro ou a companheira. Então, como isso se faz? Então, a raiva é essa reação à mágoa e à perda. Então, expressar raiva é uma reação natural, saudável e necessária para manter as emoções equilibradas. Só que as reações exageradas, né, ou nenhuma reação diante da agressão, não são saudáveis. Nem reprimir, nem expressar de forma exagerada para nos sentirmos mal. E aí, o que a gente tem que fazer? Pensar numa ação que gere menos prejuízo. E qual é essa ação que gere menos prejuízo? Porque há pessoas que parecem estar com raiva o tempo todo, né? Elas estão irritadiças, nervosas. Pelo mínima coisa, elas já estão estourando. Basta não ser bem atendido uma repartição para começar, então, né, a estourar. Como aconteceu, né, no meio... chegou-se no hospital, no meio oeste dos Estados Unidos, 5 pessoas
que foram atendidas na sala de emergência direto, e uma enfermeira correndo, e todo mundo aparvalhado. Chegaram 5 pessoas acidentadas, e ficou ainda pior quando a enfermeira soube que das 5 pessoas acidentadas era o seu esposo. E foram feito tudo para salvar aquelas 5 pessoas. E a enfermeira também, ela ficou nervosa quando soube que o marido dela estava no meio daquelas 5 pessoas acidentadas. E os médicos fizeram tudo para salvá-las, depois de recorrer a vários procedimentos cirúrgicos, mas não houve jeito. Todas as 5 pessoas vieram a óbito. E o que as mataram? Foi um incêndio? Um terremoto? O que as mataram? A raiva. Um carro ao lado do outro, quando notou que um deles estava tentando ultrapassar, um deles, com raiva, tentou perseguir o outro para chegar primeiro. E, em meio àquela competição, não viram que um outro carro, um caminhão, estava de encontro e houve um acidente fatal. 5 pessoas morreram, o marido dessa enfermeira e uma família inteira, a mãe, o pai e a filha. Obviamente que isso foram raivas acumuladas, porque se fôssemos então pensar que por pequenas coisas, quer dizer, no trânsito, e é quando ocorrem maiores acidentes, e as pessoas não têm nenhuma paciência para lidar com o outro, pessoas que nunca se conheceram, nunca se viram, e no trânsito foram competir porque uma ficou com raiva da outra por ter ultrapassado. Uma raiva produzida porque aparentemente isso não foi nada. O que geram as pessoas então a terem pequenas raivas que por sua vez provocam raivas poderosas a ponto de eliminar vidas. E aí a irritação começa com a irritação e a ira que vai se transformando numa cólera maior, até chegar nessa raiva, cólera maior, que toma conta. E se a gente pudesse filmar o nosso momento de raiva, a gente ia ficar observando que ridículo, que cena ridícula. Como nós podemos ser capazes de agir assim nesse momento? Motivados por quê? Por um acúmulo, muitas vezes, de raivas, de emoção não canalizada. E aí perguntamos, pensar na ação que gera menos prejuízo para canalizar. Como canalizar a raiva? E é nesse livro aqui, Cultivo das Emoções, que Marlon Reikdal vai nos apontar um caminho para canalizar essa emoção, esse sentimento. E antes de apresentar como canalizá-la, quer dizer, o que vai nos dizer Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento? Ela vai nos dizer que ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar é o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. Veja, o que nos diz Joana de Ângeles? Ninguém deve envergonhar-se por conflitar-se por ser vítima da raiva. E aí?
é natural que a gente sinta raiva, não devemos reprimi-la, nem tampouco externá-la de forma a que percamos o controle. E como devemos, se assim formos acometidos da raiva, como devemos canalizá-la? E o percurso a ser realizado para atingir o seu fim é primordial. Agora, muitas vezes são as pessoas que não são amadas, as pessoas não amadas, que vivem armadas. Elas vivem o tempo todo armadas, prontas para um golpe certeiro. O tempo todo reclamando, armadas, porque elas não se sentem amadas, a autoestima baixa. Então, o tempo todo fica provocando e também gosta de uma briga. E aí, é tanto que quando nós não trabalhamos os sentimentos, as emoções, os diversos acontecimentos das nossas vidas, as frustrações que nós atravessamos, a perda de um emprego, não é? Um relacionamento que se acaba. Quando nós não trabalhamos isso dentro de nós, vamos então canalizar para o outro. Brigamos com o namorado, brigamos com o companheiro em casa, então acabamos por acertar o outro, quer dizer, não resolvemos aquele problema com a pessoa que deveríamos pedir perdão, reconhecer que erramos, pedir perdão. Não temos a ação de ir lá e fazer o que nossa consciência manda, muitas vezes, e vamos deslocar o que nos causa ou nos causou raiva para uma outra pessoa. Isso normalmente acontece, por quê? Porque nós não trabalhamos, não canalizamos. Então, sempre alguém paga pela raiva, mesmo não sendo aquele que a provocou. Então, quer queiramos, quer não, quer dizer, se a gente não resolver o caso que nós ficamos com raiva, que nos causou aquele sofrimento, nós vamos deslocar essa raiva para outrem. E aí, o que a gente pode perceber? Que há 3 tipos de personalidades, de pessoas que têm reações diferentes diante da raiva. E essas pessoas que nós vamos colocar aqui são as pessoas dependentes, por exemplo, que acreditam que ao ficarem com raiva, elas podem não ser amadas e aprenderam a engolir a raiva. São as pessoas que têm medo de perder, de colocar o seu ponto de vista, de dizer que ficou magoado. E aí elas acreditam que ao ficarem com raiva, elas podem ser abandonadas. Logo, elas preferem engolir a raiva. E aí vai guardando essa raiva, só que algum dia ela vai estourar. Não adianta. Ou aquelas pessoas controladoras, que é um outro tipo, que manifestação da raiva com a perda de controle. E aí não admite que estão magoadas, nem admite que erraram ou magoaram. São as pessoas que querem controlar tudo e todos ao modo dela. E elas não reconhecem que erram também. Elas se sentem magoadas, querem controlar tudo, numa conversa acham que elas estão sempre certas e querem controlar. E aí, essa raiva nessa pessoa também vai se manifestar de forma descontrolada. Então, se consideram pessoas perfeitas e usam defesas formidáveis para afastar qualquer discussão em relação aos seus sentimentos. Elas não expressam os sentimentos. Elas não expressam aquilo que estão sentindo no momento. Consequentemente,
elas se tornam verdadeiras tiranas, né? Loucos quando ficam com raiva. E aí, a loucura se faz presente nesse momento, porque a raiva está atada, muitas vezes, a esse tipo de pessoas que são tiranas, loucas, e a gente, mas como pode? Acabou, naquele momento, por um gesto tresloucado e chegando a tirar a vida do outro, com a raiva. Então, pessoas preocupadas com estima e aparências superficiais, elas ocultam a raiva para não perder a admiração e respeito. Eu, com raiva, estou nada, né? E se passam por cima, né? Elas querem ser respeitadas. E para isso, elas vão ocultar a raiva. Ou manifestam seus sentimentos através de queixas físicas, o que vai depois acarretar em problemas físicos. Dores nos ombros, dores nas pernas, dores de cabeça, né? Elas vão mascarar os sentimentos para não serem julgadas ou rejeitadas. E aí, nesse complexo dessas três personalidades, pessoas dependentes, pessoas controladoras ou pessoas preocupadas com estima e aparências superficiais, nós escamoteamos ou expressamos de uma forma exacerbada a raiva. Então, quando a raiva ela fica bloqueada, os sentimentos de ira ficam supurando dentro de nós. É como se uma ferida estivesse lá, supurando, que não foi resolvida. E a raiva não vai desaparecer, ela, pelo contrário, se a gente só ignorar essa raiva, ela não vai desaparecer. Ela vai aumentar cada vez mais. Se a gente não procurar a causa que a originou. Qual a causa que originou essa raiva? Muitas vezes um comentário infeliz que o outro faz, a gente não perdoa, guarda aquela raiva, também não expressa que está magoado, vai acumulando, isso vai acumulando, e a gente simplesmente vai ignorando que teve aquela raiva. E a raiva é uma comunicação, é uma forma de comunicação que nos vai trazer uma mensagem. E qual é a mensagem que ela traz? Ela vai nos dizer que deixamos de trabalhar a mágoa, uma mágoa que ficou lá alojada dentro de nós e que deveria ter sido trabalhada. E quando permitimos que a raiva ela cresça dentro de nós, nós temos a sensação de quê? De que ela faz parte da nossa identidade. Quando a raiva não deve fazer parte da nossa identidade. Nós somos seres crísticos, seres espirituais, que ainda há dentro de nós emoções primitivas e que se fazem necessárias para que a gente possa canalizá-las. Então, ficamos com raiva dos outros por não darem aquilo que nós achamos que merecemos. Eu merecia tanto a atenção de fulano, eu merecia tanto ser tratado de forma adequada. Eu cheguei e ninguém me cumprimentou, eu fiquei com raiva. Olha, me expulsou da sua casa. Fui, humilhado. Como eu fui tratado assim? Nós, então, permitimos que a raiva cresça e temos a sensação de que ela faz parte da nossa identidade. Mas ela não deve fazer parte da nossa identidade. E temos que ter a consciência que todos nós sentimos e reconhecê-la. Reconhecê-la e trabalhá-la e canalizá-la. De que modo? Ficamos com raiva dos outros por não darem aquilo que nós achamos que merecemos, como também existem maneiras de nos libertar da raiva. E a primeira coisa, quer dizer, nesse movimento, e Marlon Reikdal vai nos colocar, que devemos observar que a raiva sendo essa energia de movimentação e rompimento.
O que é que eu tenho que romper? O que é que eu tenho que movimentar em mim? Eu tenho que romper relações tóxicas. Eu tenho que romper o outro que muitas vezes faz de mim capacho para um processo de culpa que muitas vezes eu me deixei levar por exatamente ter medo de não ser amado pelo outro. Qual é o meu lugar nessa existência? O lugar que eu ocupo sem reconhecendo, me autorrespeitando. Eu tenho que romper, às vezes, relações que fazem com que eu não cresça, não vá adiante. É preciso, então, observar o que eu tenho que romper, porque a raiva, inclusive, é essa força, é essa energia que nos dá, e ela tem um lado positivo, quando nos dá força para tomar posições na vida. É preciso dizer não, muitas vezes, quando não somos respeitados, quando não se conhece o limite da nossa identidade, daquilo que somos e que podemos fazer, o que está ao nosso alcance. Então é preciso romper e movimentar ao mesmo tempo. Movimentar, deslocar-se para um ser crístico, para tolerar o outro, mas ao mesmo tempo não se deixar ser capacho e ser usado pelo vitimismo do outro. Porque muitas vezes nós somos levados por um processo de culpa quando nós agimos de forma correta. E às vezes a raiva nos impulsiona para agirmos de forma indignada e não colocarmos ou não nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Aliás, está muito na moda, né? Foi culpa de fulano. Quem praticou o ato? Foi fulano, foi cicrano. Eu não me responsabilizo pelos meus atos? Não se responsabiliza pelos atos que estão acontecendo em vários meios, como se... isso é culpa de fulano. Foi fulano. Por isso que cicrano fez isso. Não, isso já existia, que levou fulano a agir assim. Se responsabilize pelos atos. Não foi possível. Eu errei. Foi num momento realmente impensado que eu falei determinada coisa. Desculpa se eu falei dessa forma. Porque nós não somos perfeitos. Aliás, essa necessidade de responsabilização, porque nós temos uma tendência de transferir nossas responsabilidades para os outros e não queremos assumir as nossas. E principalmente diante da raiva, porque nós queremos uma aceitação do outro, nós transferimos a responsabilidade. E para isso, é o outro que me deixa com raiva? Vamos pensar aí. Segundo Marlon Reikdal, ele faz esse questionamento. É o outro que me deixa com raiva? Então eu vou eliminar você. Mas vem um outro que me faz raiva, vou eliminar também. E vem um outro no meu trabalho que quer me contrariar, eu elimino. Sai do meu caminho. E assim se dá nas amizades, nos relacionamentos. Por quê? É o outro que me deixa com raiva? Ou é a raiva, é um problema interno que eu preciso reconhecer e trabalhar em mim? E assim nós vamos vivendo nesse exterior, com algo exterior, achando que nós estamos combatendo a raiva, eliminando o outro. Eliminando relacionamentos da minha vida. Eliminando qualquer tipo de amizade. É assim que eu vou conseguir eliminar. Porque a raiva, se eu sinto raiva e eu fico magoado, é algo interno. Está dentro de mim, como eu preciso trabalhar isso, porque quando eu expando a minha capacidade de percepção de quem eu sou e como eu convivo comigo, eu transbordo o amor, e o amor neutraliza o ódio de milhões. E quando eu estou bem, eu consigo neutralizar a raiva do outro.
A raiva é um problema meu. Logo, se é um problema meu, por que nós somos tão duros, né, com o outro quando erra? Por que a gente não consegue perdoar quando o outro erra? Então, existem maneiras de nos libertarmos da raiva. Como conviver conosco, com essa emoção? Como cuidar de nós? A primeira coisa é reconhecer que todos nós somos seres humanos e temos essa emoção, esse sentimento. Ter a coragem de declarar ao ofensor que se sentir ferido e dizer por quê. Eu me senti ofendido por isso, por isso. Como também falar em particular e expressar o sentimento de discordância de forma firme, mas tranquila. Veja só, é esse jogo entre austeridade, firmeza e tranquilidade que às vezes a gente não tem. Quando a gente vai falar com o outro, a gente já quer só enxergar o lado do outro, que você me feriu, que você me humilhou, que você me ofendeu. E a gente não vê como nós também agimos ao longo de um processo para que a pessoa chegasse àquela ação final. Então, é preciso, né, falar de forma firme, mas tranquila. Só que a gente fala exasperado, gritando com outros, desrespeitando o lugar do outro e desrespeitando a si mesmo. Então, não assumir a postura de acusador e punidor, né? Agora acusa o outro, pune o outro, só o outro e nada. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, do Monte, ele condenou a raiva destrutiva, até pela agressão verbal, quando ele disse o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão raca, será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. E aí, diante disso? A gente fica com Joana de Ângeles quando diz que é natural e que a gente não deve escamotear a raiva, e é natural sentir raiva, e Jesus diz aqui: todo aquele que se encolerizar, só que, veja, contra seu irmão. Se encolerizar, a gente pode. Agora, contra o irmão, não. Entende? De forma agressiva, de forma desgovernada, isso não. Né? A gente tem que buscar esse autocontrole. Como a gente busca esse autocontrole? Através de quê? Porque Jesus também se indignou. Será que Jesus ficou com raiva? A raiva dele foi proativa no sentido de usar de forma austera quando ele expulsou os vendilhões do templo. Raça de víboras, até quando vos suportareis? Ele teve que ser enérgico. Então, não tomar grandes decisões, a gente tem que ter cuidado no momento de raiva, porque a gente pode se arrepender depois. Então, ficamos com raiva de nós mesmos por negarmos os nossos sentimentos quando a gente tenta agradar somente aos outros. Então, quando voltamos a raiva para dentro de nós, ela se expressa através de quê? De culpa, da depressão. E aí a gente vai desenvolver todos esses problemas. Então, segundo Joana de Ângeles, a raiva, né, quando a raiva não é digerida, ela vai produzir danos, esses danos os mais diversos que nós citamos, tanto no organismo físico quanto emocional. No emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, a depressão e tudo mais. Então, é preciso, ao mesmo tempo, saber como lidar com essa emoção e conviver conosco. Por que somos tão duros conosco mesmo e inflexíveis com nossos erros? É preciso, portanto,
reconhecer que todos nós temos maus dias, né? Momentos difíceis, de ansiedade, de estresse, de angústia, de cansaço, e que às vezes a gente está assim mesmo. Agora, a gente não deve passar, nós vamos desejar passar uma esponja por cima de algumas partes, e é preciso passar a esponja, mas de que forma? Apagando o que aconteceu? Não dá para apagar o que aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Agora, o que eu posso fazer hoje para ressignificar e fazer diferente no meu comportamento? E como conviver comigo de bem? Como eu vou cuidar de minha alma, de mim mesma? Reconhecendo que sou frágil, que sou forte. Como? Em que momento? Sentimos-nos enfraquecidos, exaustos da luta, queremos desistir dos nossos objetivos, temos a sensação de que as coisas que nos perturbam não irão melhorar. Às vezes a gente tem uma visão tão pessimista, né, e a gente fica assim pensando, como? Eu sou uma pessoa desequilibrada mesmo, eu não consigo controlar minha raiva, quando menos espero já estou reagindo. Claro, tem os vários transtornos, e aí também tem que ver, né? Os vários transtornos psiquiátricos que devem ser catalogados pelos psicólogos para tentar trabalhar esses transtornos. Porque existem transtornos que as pessoas, exacerbadamente, elas expressam raiva o tempo todo, descontroladamente. Agora, diante de nós, como é que nós vamos cuidar? Quando a gente não procura um profissional da área, o aspecto, quer dizer, a doutrina espírita vem nos colocar. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá um item intitulado a cólera. Então, quando a gente vem assim colerizar contra o outro, quer dizer, do ponto de vista religioso, vai nos dizer como nós devemos também controlar para não chegar a exacerbar essa emoção, transformando muitas vezes em catástrofe em nossas vidas. Então, quando nós nos sentirmos enfraquecidos, exaustos e achar que não há mais saída para nós, não é? Porque diante de vários acontecimentos a gente não consegue controlar em nós essa emoção, é preciso procurar formas para sentir-se melhor conosco, porque a pessoa que nós vamos atravessar por resto da vida e as várias existências, a única pessoa é conosco. Somos nós, com nossa alma. O nosso maior inimigo está dentro de nós e o nosso maior amigo também está dentro de nós. É a nossa alma quando nós cuidamos. E às vezes é preciso o deserto, se isolar um pouquinho, sair da balbúrdia, né, da sociedade, então se isolar um pouco para pensar, para refletir. É preciso procurar forma para sentir-se melhor conosco, restabelecendo o nosso equilíbrio emocional, para vivermos boas sensações no dia a dia e acharmos que nós temos dentro de nós muita coisa, potencialidades a serem desenvolvidas. E algumas ferramentas são importantes para que nós possamos ser condescendentes conosco, sem escamotear esses sentimentos que vêm de raiva, de medo, de tristeza, enfim. E principalmente da raiva, que é o que nós estamos focalizando aqui. Então, o que nós devemos colocar para tentar conviver melhor conosco? Primeiro do que tudo, e nós estávamos lendo algumas orientações de um psicólogo em relação a isso, quando ele nos fala, Miguel Lucas, sobre como conviver melhor consigo. E ele vai dizer, continue a caminhar, né? Não deixe que as mudanças da vida, né, o coloquem fora de jogo. A gente tem que continuar caminhando, né? Ganhar mais clareza, manter o nosso rumo, a motivação, a esperança e canalizar a nossa energia numa direção mais positiva e abandonar a preocupação e passar a ação. Porque às vezes a gente só fica preocupado do que fizemos, deixamos de fazer, do que vai acontecer em minha vida mais para frente e não
não tem nenhuma ação. E isso provoca em nós, né, uma sensação de frustração, de querer parar, de querer desistir. Então, ele diz, continue a caminhar, mas reconhecendo tudo isso. Então, confiar em si mesmo também é outro ponto. Acreditar nos nossos recursos internos. Não importa o quê, e nós vamos crescer com a nossa experiência. As nossas experiências servem para que a gente possa cada vez mais crescer e acreditar que as respostas normalmente encontram-se dentro de nós mesmos, não é no outro. Elas estão dentro de nós. Outra coisa, ficar de bem com a vida. Lembrar-se que o mundo não está contra nós. A gente pensa que todo mundo está contra nós, que o mundo está contra nós. Não, somos nós que estamos sendo inimigos de nós mesmos. Às vezes a gente leva para o lado pessoal, não é nada disso. O mundo não está contra. Fulaninho está dizendo, acho que fulaninho está falando mal de mim. Olha, cicrano está maquinando algo contra mim. Não, o mundo não está contra você, não. É você, é o seu olhar que está vendo o mundo dessa forma. Fulaninho não gosta mais de mim, não quer saber de mim, eu vou me afastar. Não é assim. É o meu olhar que está vendo tudo isso. Porque se eu estou com um olhar espiritual, vendo as coisas de forma positiva, eu enxergo a vida de forma bela, colorida. E não é o mundo que está contra mim. Então, não é que eu tenho que punir. Provavelmente, por vezes, nós fazemos isso a nós mesmos. Então, nós devemos aprender a nos concentrar nas oportunidades que a vida nos oferece, para olhar o mundo sob uma outra perspectiva. Outra coisa, observar os nossos pensamentos. Quem de nós para um pouquinho para observar os nossos pensamentos? O seu pensamento, o nosso pensamento não vai ser as 24 horas do dia positivo, com certeza. A gente pensa em 1000 coisas negativas também. E aí? Como é? Porque é exatamente, nós devemos aprender a ignorar os pensamentos negativos e ficar aberto a outras ideias que ajudarão a nos mover. Porque a partir de um pequeno comentário, ou que nós vamos colocar na cabeça aquele pensamento negativo, que vai desencadear todo um desastre em nossas vidas. Já pararam para pensar nisso? Aí eu já fico pensando, fulano está armando contra mim. Eu acho que lá no meu trabalho, fulano está arquitetando algo para me tirar do eixo do trabalho. E, às vezes, nem é isso. Né? Então, observar esses pensamentos negativos. Usar o nosso poder. Nós temos poder para aprender e direcionar os nossos pontos de vista para alcançar os nossos objetivos da vida. E não perder isso de vida. Como também aprender a amar-se. Para amar-se, você não tem que ser quem você é hoje. Né? E a sua vida não é um script. Um script que está tudo certinho, guião. Então, nós devemos mudar a forma como nós encaramos, como nós sentimos sobre nós mesmos. E existem ferramentas novas de como amar-se. E uma boa maneira de começar é parar de fazer coisas que nos machucam, que nos depreciem ou incapacitem. Se algo está nos machucando, paremos. Digamos não. Você está sendo, muito invasivo na minha vida. Não, não quero, não posso. Tem que aprender a dizer não, porque isso é educativo para o outro e para nós. E não querer ser demasiado, né? O desejo, o querer pode ser uma poderosa ferramenta de motivação, mas querendo algo em excesso pode ser muito doloroso. Às vezes a gente quer, ser super-heróis. Agora eu posso tudo, eu vou conquistar tudo, como numa academia, Eu quero pegar muito peso,
Eu quero ver o resultado, mas não ver o processo. Eu quero só naquele momento, né, ficar com os músculos vigorosos. Eu sou poderoso e vou conquistar logo isso. Quando não observa que é um processo lento e paulatino e com muita perseverança. Mas a gente só quer ver o resultado. E demasiado quer fazer ou explorar muito de nós. A gente tem que ter a humildade de reconhecer, não é assim que eu vou conquistar. Tem que ter calma. É um processo lento, gradativo. E não alimentar a fúria e reconhecer que a decepção faz parte da vida. Ora, eu me decepciono com fulano e ciclano porque eu criei expectativas demais em relação a fulano e ciclano. Por que eu me decepciono? Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm que lidar com a decepção, com as frustrações da vida. O erro, o fracasso, não é, faz parte da nossa vida. Agora, não quer aceitar que ninguém erre. Ninguém é perfeito. E como é que a gente vai conviver com pessoas perfeitas? Elas não são perfeitas, elas são perfectíveis. E por isso mesmo, a gente tem que colocar ação nos objetivos e não paralisar-se pelo fracasso. Eu vou ficar paralisado pelo fracasso? Se eu fracassei, de novo, aconteceu na minha vida a mesma coisa. Repetição de experiências em minha vida. Eu de novo fracassei. Eu não aguento mais. Aí é diante desse fracasso que a gente tem que ver, reconhecer a decepção faz parte da vida. Inclusive, ela é um ponto para fazer a gente crescer e não cometer os mesmos equívocos. É o ponto para refletir, e tem um seminário de List, do psicólogo List Rangel, que ele fala exatamente nisso, das experiências, quer dizer, há uma repetição de experiências fracassadas em sua vida. O que isso está querendo lhe dizer? Eu não consigo um emprego, tanto que eu desejei na vida. É fracasso em cima de fracasso. Por que é? A vida está querendo lhe dar um recado. Que recado é esse? Então, e lidar com os nossos medos, né? Superar o medo faz você ganhar resiliência. O que é a resiliência? Porque o medo é esse gatilho forte para a ação. E nós podemos aprender a lidar com os nossos medos e a superá-los. Então, o medo é também uma emoção que gera muita energia e faz sentir, né, ou nos paralisa. Então, diante desses 10 fatores, vamos conviver melhor conosco. E para terminarmos, nós vamos ler um texto que nós escrevemos sobre a raiva, que é essa emoção, né, que também convive, que nós devemos aprender a conviver e canalizá-la. Canalizá-la de uma forma adequada nas nossas vidas. Fúria felina que abomino, mas ainda sinto que não domino. Instinto selvagem de pretensa coragem, inesperadamente ganho o pódio e não aplaca o ódio do meu ópio emocional. Descarga de sentimentos confusos, intrusos e escusos que inquietam a minha alma. Que raiva! Quero vencê-la, mas preciso me convencer que ela ainda faz parte do meu ser. Sei que posso torná-la a minha aliada, lutar contra as injustiças que fico indignada quando nada posso fazer. Mas me dá prazer sentir a força transformada em ação operante nos corações dos amantes, dos bravos heróis da humanidade que se desdobraram, mas não se dobraram diante de tanta opressão. Que a fúria, a raiva nos sirva para lutar contra toda opressão e desrespeito a nós mesmos e à nossa sociedade. Que Jesus seja o nosso guia e modelo.